para a gente começar aqui, Pedro, que você fizesse aí um pouquinho um balanço de como foi maio, o que pegou mais ali. O último dia acabou, na verdade, trazendo uma surpresa positiva, né? A gente até estava comentando aqui antes da gente começar, mas queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse desempenho dos fundos imobiliários e também, claro, né, do IFIX, o principal índice que mede esse desempenho, né? Claro, assim, o mês foi difícil para os ativos de risco no geral, né? A gente viu, como você bem falou, o Ibovespa ficou no campo negativo e o IFIX passou por um mês meio conturbado, assim, ficou bem estável e, bem, no final até surpreendeu porque conseguiu escapar do campo negativo, ficou próximo da estabilidade com ligeira alta de 0,02% no mês. Bom, ainda assim o cenário é de incerteza, né? A gente viu um cenário bem conturbado, assim, no lado macro aqui no Brasil, muito por conta do fiscal, que o governo tem mostrado certa dificuldade de alcançar sua meta fiscal, tem buscado elevar a receita por meio de tributações, mas não tem sido o suficiente para tranquilizar o mercado, né? Então, eleva essa incerteza econômica aqui. No lado da política monetária, né, dos juros, o Copom cortou a taxa Selic em 0,25 bases no começo de maio, e foi um pouco abaixo do esperado anteriormente pelo mercado, né? Mas ainda está no campo de afrouxamento monetário. Só que o comunicado que acompanhou essa reunião deixou o mercado bem dividido e a gente viu esse impacto, foi mal digerido pelo mercado porque mostrou um comitê bem dividido. A gente viu esse impacto, né, esse reflexo nas cotações dos fundos imobiliários, das ações, logo em seguida. Então, esse campo de incerteza, essa taxa de juros provavelmente mais alta por mais tempo, tem prejudicado a percepção dos investidores em relação aos FIIs. A gente já vê uma projeção da taxa Selic mais alta para 2024, né? O Boletim Focus, que já é um relatório, né, muito utilizado pelo mercado, já está na casa de 10%, né, essa taxa Selic, bem próximo do patamar atual. Então, o Copom tem menos espaço, né, uma menor margem para novos cortes ao longo do ano. Então, obviamente, isso impacta nos valuations, né, dos ativos. Os ativos de risco, como você bem falou, aí sofreram bastante em maio. A gente até teve a participação do Rodolfo aqui no Giro, a gente comentou bastante também sobre esse cenário. E a pergunta que fica aqui, como é que você está? É ainda bastante desafiador, né? A gente tem também outra, né, decisão de política monetária, mas deve ficar por aí mesmo, né? Mas como é que você está olhando mais, vamos dizer assim, é difícil a gente prever, claro, mas assim, como é que você está avaliando o mês de junho para os fundos imobiliários e também resgatando um pouquinho mais, eu queria que você comentasse um pouquinho dos destaques, né? O que a gente pode destacar, o que pode ser que venha, de repente, alguma surpresa positiva ou negativa também para junho? Como você bem falou, é bem difícil prever, né? O momento é sem certeza que está no ar, né? Então, a próxima reunião do Copom, bem provável que não tenha novos cortes, né? Pelo menos não no curto prazo. E pensando assim, nos fundos imobiliários, agora em junho, falando aqui de segmentos, eu acho que tijolo deve continuar sofrendo um pouco, como destaque negativo, inclusive, tem os fundos de tijolo em maio que sofreram, muito por conta da maior sensibilidade às taxas de juros, então a taxa de juros mais alta, projetada lá para frente, acaba impactando o valor, né, percebido pelos investidores. Então, a gente deve ver tijolo sofrendo um pouco. Claro que podemos ter algumas recuperações pontuais, que alguns cases ficaram bem estressados, né, caíram bastante. Então, pode ter algumas recuperações. Só que, no geral, assim, tijolo, alguns, é claro, né, a gente falando de bons fundos, né, selecionando alguns bons portfólios, a gente vê a melhor operacional. Por exemplo, laje corporativa, alguns fundos têm conseguido reduzir a vacância até acima do esperado. Então, pensando no operacional, esses fundos ainda estão, alguns, né, estão performando bem. Mas, quando a gente olha na tela, isso é impactado pelo cenário. Todo acaba sendo um pouco mais negativo, né? Mais negativo, exato. Então, agora olhando para o papel, né, que são os fundos de crédito imobiliário, a gente teve um destaque positivo, né, desse lado. Eles estão ganhando mais espaço nas carteiras dos investidores, muito por conta da volatilidade moderada, né, que a gente enxerga, tem uma volatilidade histórica bem controlada. Então,
mitiga um pouco dessa oscilação de preço nas carteiras de investimento e também pelo perfil dos portfólios, né? A gente tem algumas operações aí indexadas ao CDI. Então, é benéfico, né, para o fundo esse juro mais alto. Então, tem ganhos. É bem provável que esse movimento de aumento de fundos de crédito no portfólio dos investidores continue, né? É bem provável, porque é uma posição mais conservadora e também tem aquela questão que não está tão em alta como estava nos últimos meses, que é as mudanças regulatórias de alguns ativos de renda fixa, né? Então ainda tem um fluxo de investimentos por aí, vindo para fundo de crédito. Então acho que essa é a minha visão aqui para o mês de junho.